Pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey. Como eu disse a vocês, uma vez a cada 2 semanas, eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo sobre psicologia. Neste vídeo, nós estaremos estudando sobre sonhos a partir da perspectiva da psicanálise. Eu já peço a você que deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho a fim de receber novas notificações. Sempre é importante a gente ter em mente que a teoria do Freud sobre sonhos foi uma de suas primeiras teorias, uma das suas primeiras formulações teóricas. Por isso, a gente não pode ser tão dogmático sobre a teoria dos sonhos. Né? Então, assim, é muito comum a gente ver assim, as pessoas se prenderem à interpretação da psicanálise de que sonhos são realizações de desejos, baseado no livro Interpretações dos Sonhos, ignorando que isso foi uma das primeiras tentativas de teorizar a psique que o Freud fez. Então, acho que aqui no primeiro momento a gente precisa dizer assim, a formulação da teoria dos sonhos por Freud é só uma das suas primeiras questões, uma das suas primeiras teorizações. Não é assim uma teoria fechada, bem desenvolvida, né? Ainda está ali no período da primeira tópica e tudo mais. Então, o que acontece? A gente precisa olhar para qualquer teoria do Freud como teorias que precisam ser atualizadas, teorias que precisam ser pensadas a partir dos desenvolvimentos teóricos posteriores. Psicanálise não pode ser pensada como uma doutrina, um dogma dado. E quando a gente estuda a questão dos sonhos, qual que foi a primeira formulação do Freud sobre sonhos? De que sonhos são realizações de desejos. Então, assim, eu tenho um desejo, esse desejo é inconsciente, ele está ali no nível do inconsciente, e esse desejo precisa passar para a consciência. Só que durante a vigília, durante o período que eu estou acordado, esse desejo ele não consegue passar pela consciência por causa da censura da repressão. Então, esse desejo ele acaba sendo barrado enquanto eu estou consciente, enquanto eu estou acordado. Quando eu vou dormir, a censura psíquica, né, ela perde a força, é como se fosse um vigilante, um sensor, ele está mais fraco, ele ainda está funcionando, esse sensor, mas ele está mais fraco. Então, o que acontece com o conteúdo psicológico que quer passar para a consciência? Ele se aproveita desse momento de que o sensor está mais fraco, mas ele não consegue passar pelo sensor do jeito que ele é. Então, ele se disfarça e ele então passa para a consciência na forma de um sonho. O que é a realização de desejo? É o conteúdo inconsciente. O que passa para cá já está modificado, já está disfarçado. Então, é como se fosse uma festa. Sei lá, vai ter uma festa e eu não fui convidado para essa festa. Enquanto o guarda está ali, o vigia está ali na porta vigiando, quem pode entrar e quem não pode entrar, eu não consigo entrar na festa. Mas aí o vigia ele começa a ficar meio sonolento, assim, ele está trabalhando lá, já está muito tarde. E aí nesse momento eu aproveito para tentar entrar na festa. Só que eu sei que mesmo o vigia estando um pouco sonolento, se ele vê que sou eu, ele vai me barrar. Então o que eu faço? Eu me disfarço, dou uma disfarçada, coloco uma peruca, coloco um óculos, uma máscara, escondo um pouquinho o rosto, chego lá e o vigia não tá vendo direito, não vê que sou eu, consegue deixar eu entrar e eu consigo entrar na festa. Então, o sonho seria mais ou menos isso para o Freud. Existe um desejo inconsciente, proibido, ele se disfarça e ele, então, consegue entrar no palco da consciência e, portanto, se manifesta na forma de um sonho. Então, os sonhos são realizações de desejos. E é por isso que mesmo sonhos negativos, sonhos ruins, também podem ser realizações de desejos, porque o desejo ele pode se disfarçar de muitas maneiras. E aí o Freud, ele distinguia, então, o conteúdo manifesto do sonho, que é o sonho lembrado e relatado, do conteúdo latente, que são os conteúdos por trás da formação do sonho. A gente chama de conteúdo manifesto muito mais o sonho como a pessoa conta do que o sonho real, porque esse sonho real a gente não tem muito acesso. O que a gente tem acesso é a maneira como a pessoa lembra do sonho e conta ele. Isso a gente chama de conteúdo manifesto. Aquilo que está por trás da formação do sonho, que é os elementos inconscientes que entraram em jogo para formar o sonho, a gente vai chamar eles de conteúdos latentes, que a gente não tem acesso a não ser por meio da análise, da terapia, das questões que são feitas ali para o paciente. Alguns mecanismos, né, eles atuam na formação do sonho. Quais são esses mecanismos? O Freud cita 4 mecanismos. O primeiro mecanismo é a condensação. É quando os conteúdos são comprimidos para conseguir ganhar, né, digamos assim, um espaço pequeno, para não ocupar tanto sonho, assim, porque tem vários conteúdos inconscientes, assim, vamos supor que são vários penetras, né? Então, tá ali a festa, vamos supor que são crianças, tem umas 4 crianças, elas querem entrar na festa. 4 crianças não vão conseguir entrar numa festa, né? Se a festa for só para maior de 18. O que essas crianças fazem?
Elas sobem uma no ombro da outra, fica parecendo um cara adulto, e aí assim elas conseguem entrar ali na festa parecendo um adulto. O que fizeram? Pro vigia parece que entrou só uma pessoa, mas na verdade entrou 5 crianças de uma vez, 4 crianças de uma vez. Da mesma maneira, os sonhos, assim, são conteúdos que eles se juntam, né? Então, por exemplo, às vezes você está sonhando, aí tem uma pessoa no seu sonho que, na verdade, era para ser sua irmã. Só que ela tá vestida com a roupa da sua amiga. Só que, de repente, o cabelo dela é o cabelo da sua prima. E, na verdade, os olhos da pessoa no sonho são os olhos da sua colega de faculdade. Aí você vai, olha, assim, parece que a pessoa é um Frankenstein, né? Então, às vezes, os sonhos têm uns Frankenstein. Às vezes você tá num lugar, mas você tá em outro ao mesmo tempo. As coisas se condensam, se comprimem. E isso a gente chama de condensação. Um outro elemento, né, que aparece nos sonhos é o deslocamento. Às vezes, uma coisa muito importante, ela aparece sem importância. Então, de novo, vamos pensar ali no caso do vigia. Existe o vigia, ele tá vigiando, assim, quem pode entrar e quem não pode entrar. E eu sou uma pessoa que eu sou muito importante. Se eu passar por ele, ele vai, peguei, você. Só que se eu me disfarçar como se eu fosse uma pessoa sem muita importância, eu sou, sei lá, eu sou o acompanhante do acompanhante do acompanhante do tal pessoa. Eu me disfarço de uma coisa insignificante e eu consigo passar. Da mesma maneira, tem coisas nos nossos sonhos que a gente olha assim e fala, nossa, mas isso é tão insignificante, por que apareceu no meu sonho? Sei lá, eu passei o dia inteiro, aconteceu várias coisas no meu dia, e aí às vezes eu sonho com uma coisa nada a ver, que não foi nem um pouco importante no meu dia. Sei lá, eu sonho com um carro vermelho que eu vi estacionado na porta da faculdade, e que durante o meu dia isso passou desapercebido. Então é como se o conteúdo se deslocasse. Em vez de aparecer uma coisa super relevante, ele se desloca para uma coisa que é sem importância, que parece que não tem importância. Isso a gente chama de deslocamento. Um outro elemento que aparece no sonho é a simbolização. O sonho ele é feito de símbolos, ele não é literal. Por isso o sonho ele precisa ser interpretado por Freud. Só que olha que interessante, para o Freud a gente não interpreta os sonhos por meio de um código universal. Cada sonho tem um significado único. Não tem como eu chegar aqui para vocês e falar assim, se você sonhou com cobra, significa pênis. Se você sonhou com isso, significa isso. Se você sonhou com aranha, significa mãe superprotetora. Não é assim que se interpreta sonhos na psicanálise. Na psicanálise, você interpreta o sonho a partir daquilo que faz sentido para cada pessoa na sua experiência de vida. A partir daquilo que ela está trazendo e elaborando a partir desse sonho. Um outro elemento também importante é que o sonho envolve uma dramatização. A dramatização é essa estrutura narrativa que o sonho tem. Então, o sonho envolve 4 elementos: condensação, que é os conteúdos comprimidos; deslocamento, que é a substituição de um conteúdo significativo por um conteúdo irrelevante; simbolização, que é o fato de que o sonho ele aparece em símbolos, ele não é literal; e em quarto, que a gente chama de dramatização, que é a estrutura racional e inteligível que o sonho tem. Bem, essa é a teoria do Freud. Só que a gente precisa avançar. A gente precisa considerar, né, como nós estamos em século XXI, a gente precisa considerar a teoria do Freud e pensar o que a gente pode usar dela e reler ela a partir do que a gente sabe hoje sobre os sonhos. E hoje em dia, né, a teoria mais aceita assim, sobre sonhos é uma teoria chamada de teoria da ativação e síntese. O que é a teoria da ativação e síntese? Quando você sonha, quando você vai dormir, existe um período no seu sono que a gente chama de período REM, que é Rapid Eye Movement, que é o movimento rápido dos olhos. Então, eu vou dormir, chega um momento da noite, isso acontece umas 4 vezes por noite. Os meus olhos começam a mexer e o meu cérebro começa a ter uma atividade cerebral aleatória. Então, meus olhos começam a mexer rápido e meu cérebro começa a ter uma atividade aleatória, né? Antes se pensava que a pessoa ia dormir, o cérebro dela ficava meio desligado. Mas depois descobriram que a pessoa dorme, você mede a atividade cerebral, tem um pouco de atividade cerebral, mas chega na fase REM, de repente aumenta a atividade cerebral. Essa atividade cerebral, ela está acontecendo ali no seu cérebro, né, na região do córtex optical, onde tem ali o córtex visual. Essa atividade cerebral está ali em ação. O que acontece, né? Aqui eu vou usar uma metáfora um pouquinho dualista, só para vocês entenderem. Vamos pensar que tem minha mente e tem meu cérebro, só para a gente entender aqui. Eu estou aqui acordado. Meu corpo está recebendo vários estímulos do ambiente, estímulos visuais, estímulos táteis. Esses estímulos são processados, chegam ali no meu cérebro.
E o que meu cérebro faz? A região ligada, por exemplo, à visão, ela vai construir uma imagem. A região ligada, por exemplo, ao tato, vai construir a sensação da caneta. Então, meu cérebro, ele vai processar as informações, ele vai ativar certas áreas, e minha mente, aqui usando uma metáfora, minha mente ela vai pegar e vai interpretar esses dados, e vai construir uma imagem. E aí, por exemplo, aqui eu construo uma imagem que tem um celular diante de mim, que existem as coisas em volta de mim, e eu consigo construir aqui uma interpretação dos dados que meu cérebro está me dando. Então, minha mente, ela interpreta a atividade cerebral, vamos colocar assim. Agora, eu vou dormir. Eu durmo, deito lá, e tá, meu corpo fica um pouquinho menos ativo, meu cérebro fica um pouco menos ativo, mas, de repente, no meio da noite, meu cérebro tem um pico de atividade. Então, eu tenho atividade cerebral acontecendo ali. O que vai acontecer? Minha mente, ela vai começar a tentar interpretar essa atividade cerebral. Certas regiões visuais estão sendo ativadas, e ela consegue, e aí sua mente fica assim, nossa, eu preciso interpretar essa atividade cerebral. E essa interpretação dessa atividade cerebral que sua mente tenta fazer, a gente chama ela de sonho. Então, de acordo com a teoria da ativação e síntese, durante a fase REM, principalmente, há uma ativação cortical aleatória, seu cérebro começa ali a ter uma atividade cerebral aleatória, e sua mente tenta fazer uma síntese, tenta criar uma narrativa a partir para dar sentido a essa atividade cerebral para construir uma ordem. Tudo bem, essa teoria ela explica parcialmente, ela explica que existe uma atividade cerebral e que existe uma tentativa de interpretar essa atividade cerebral. Algumas pessoas colocam essa teoria como se ela se refutasse uma teoria psicanalítica que diz que o sonho pode ter algum significado, porque na verdade o sonho só seria uma coisa bem aleatória do cérebro. No entanto, pense o seguinte, será que essas teorias são realmente compatíveis? Porque pensa o seguinte, o meu cérebro está tendo uma atividade cerebral aleatória. E aqui eu estou usando uma metáfora meio dualista, só para vocês entenderem. Minha mente vai interpretar essa atividade cerebral aleatória. Mas essa interpretação, ela tem um filtro. Ela é a partir do quê? Ela é a partir das minhas vivências. Então, existem outras teorias, hoje a teoria da ativação e síntese não é a única, mas existem outras teorias que também buscam mostrar que tem mais do que só atividade aleatória. Tem alguns filtros para essa interpretação. Então, assim, algumas teorias vão dizer assim que existe uma questão emocional. Os nossos sonhos, eles são muito influenciados pelos nossos conflitos emocionais. Isso fica muito claro, por exemplo, em pessoas que têm transtorno do estresse pós-traumático e que ficam sonhando com o evento traumático que viveram. Isso mostra que por mais que o sonho tenha a ver com uma interpretação da atividade cortical aleatória, essa interpretação é influenciada pelo filtro dos nossos conflitos emocionais. Além disso, de acordo com outras teorias, os sonhos também trabalham com simulações de ameaça. Então, algumas teorias vão mostrar assim, algumas pesquisas científicas, que alguns sonhos são formas de simular cenários para nos preparar para eles. Então, eu simulo cenários, a minha mente simula possíveis cenários para que eu possa me preparar para caso aconteça algo parecido em como eu vou agir. Então, assim, o que a gente tem? A gente tem a teoria da psicanálise, que diz que o sonho é uma interpretação, o sonho é uma realização de um desejo, e a gente tem a teorias científicas atuais dizendo assim que o sonho, na verdade, é minha mente tentando interpretar a atividade cortical aleatória, mas essa interpretação passa pelo filtro dos conflitos emocionais e pode envolver uma simulação de ameaças. Aqui, como eu disse para vocês, essa interpretação psicanalítica dos sonhos é a interpretação freudiana inicial, é o início ali da teoria do Freud. Então, como que a gente pode reinterpretar esse polo? Como a gente pode interpretar o sonho como realização de desejo? Na verdade, a gente pode dizer assim, que o sonho não só se manifesta os nossos desejos inconscientes, mas manifesta os nossos conflitos inconscientes, as nossas emoções inconscientes. Então, a gente pode ampliar essa noção de desejo. Desejo aqui pode ser entendido como afeto, como uma carga afetiva. E ao invés de pensar que o sonho é uma realização de desejo, no sentido de que eu tenho um desejo reprimido que eu quero realizar e que eu acabo realizando ele no sonho, eu posso pensar muito mais o sonho como uma expressão de questões emocionais, uma expressão de questões afetivas. Então, como a gente pode reformular a teoria do Freud? Ao invés de dizer simplesmente que o sonho é
uma realização de um desejo inconsciente, psicanalistas hoje, psicanalistas do século XXI, podem dizer assim que o sonho envolve a manifestação de certos conflitos e desejos inconscientes. Conflitos emocionais, conflitos afetivos, conflitos de várias ordens. Então a gente amplia a noção de desejo para referir-se a manifestações de questões de afeto, questões emocionais. E aí, o que a gente pode dizer? Como a gente pode conciliar as duas teorias? Não há contradição. De fato, o sonho tem um polo que é a questão de que, enquanto eu estou ali no sonho REM, né, há uma atividade cerebral cortical aleatória. Só que essa atividade cerebral cortical aleatória vai ser interpretada pela minha mente à luz das minhas vivências, à luz dos meus conflitos emocionais, à luz das minhas questões. E às vezes a gente pode até colocar uma questão, né? Quando o analista está interpretando o sonho, ele está interpretando o sonho ou ele está interpretando o relato do sonho? Na verdade, o conteúdo manifesto do sonho não é o sonho real. Porque o sonho real não existe. A gente não, assim, ele aconteceu, mas a gente não lembra todos os detalhes. A gente conta a partir do que a gente lembra, do que a gente experiencia, do que a gente fala. Então, na verdade, o que o psicanalista interpreta quando alguém conta o sonho é o sonho como ele é contado. E aí nós podemos perguntar, qual que é o desejo que está por trás do sonho contado? Que desejo a pessoa quer transmitir quando ela conta esse sonho? Então a gente pode usar até a questão, o desejo por trás do sonho, muito mais para perguntar qual desejo está por trás da fala, do discurso sobre o sonho, do sonho lembrado. A gente também pode perguntar quais conflitos emocionais podem estar aparecendo nessa fala. E como que se interpreta o sonho? O sonho é interpretado pelo próprio paciente. O paciente ele vai relatar o sonho e vai fazer certas associações. Então ele vai falar assim, eu sonhei com isso, aconteceu aquilo outro, e ele vai associar certas coisas. E isso que aconteceu no meu sonho lembra eu de uma memória da infância. Então o papel do analista não é interpretar o sonho com uma lista quadradinha, onde ele vai dizer, se você sonhou isso, significa aquilo, se você sonhou aquilo outro, significa aquilo outro. É muito mais tentar ouvir o que o paciente está trazendo e as associações que ele faz a partir do sonho que ele conta. Então, o papel do psicanalista seria, na verdade, lidar não com o sonho real, mas com o sonho relatado e com as associações que o paciente faz do seu próprio sonho. É o paciente que dá a interpretação para o próprio sonho a partir das associações que ele faz, né? Então, esse sonho me lembrou da minha mãe, da infância, daquilo, e a gente pode explorar isso. O psicanalista pode explorar isso. Então, na verdade, a teoria da psicanálise sobre sonhos não precisa ser vista como uma tese fechada que diz assim que todo sonho necessariamente é a realização de um desejo reprimido. Não. A gente pode dizer muito mais que certos sonhos associados a eles há ideias ligadas aos nossos conflitos emocionais, às nossas questões internas, e a maneira como eu conto o sonho pode fazer eu associar o que eu estou trazendo com lembranças da infância, com vivências que eu tive, com questões que estão me incomodando. E essas questões podem então ser exploradas pelo psicanalista a partir das associações que o próprio paciente faz do sonho que ele teve. Então, sim, um psicanalista pode manter que os sonhos possivelmente são nossa mente tentando dar sentido para uma ativação cortical aleatória. No entanto, a maneira como o sonho se dá e a maneira como o sonho é contado pode revelar certos conflitos emocionais. E assim a gente não precisa ficar preso a uma interpretação nem rígida da psicanálise antiga, do Freud, do que ele propôs na interpretação dos sonhos, que é uma das suas primeiras obras, nem pensar que uma teoria científica de como se forma o sonho necessariamente mostra que sonho não tem nada a ver, não dá para trabalhar conflitos emocionais a partir de sonhos, porque na verdade dá, né? E outra coisa também importante de se dizer é que nem todo sonho é emocionalmente significativo, nem todo sonho é de se levar para análise. Né? Tem uma frase, ela não é exatamente do Freud, mas tem uma frase que diz assim, às vezes um charuto é só um charuto. Às vezes você só sonhou porque estava de barriga cheia, ou às vezes é um sonho que não tem nada demais nesse sonho. No entanto, se você sonhou um sonho
que de alguma forma está ligada a conflitos emocionais, ou um sonho que te desperta certas memórias, ou um sonho que traz questões para você, né? Um bom psicanalista, ele pode trabalhar essa questão do sonho dessa perspectiva. Ele pode tentar entender que memórias esse sonho desperta, que conflitos emocionais podem estar relacionados com esse sonho, ou com a maneira que esse sonho a maneira que você conta esse sonho, ou as coisas que esse sonho te desperta. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Caso você gostou do vídeo, tem minha chave Pix na descrição, caso você queira fazer uma doação de qualquer valor em agradecimento pelo vídeo.